Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? E todos os ouvintes, uma boa noite de salvação. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade, amém? A primeira vez que eu estive aqui, estive acompanhado da minha esposa, do meu filho mais novo e da minha irmã. Dessa vez veio eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que também se fez presente na primeira vez, né? Mas hoje com a ausência deles, os familiares. Mas estamos aqui mais uma vez para falar do grande amor de Deus, amém? Por gentileza, localize João capítulo 3. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Gilmar, que confiou mais uma vez, nos dar uma oportunidade. Certo que seria minha esposa que traria a mensagem de hoje, mas por conta de alguns empecilhos, Deus incomodou meu coração para que eu viesse. Não deu para ela vir, e eu senti que, como se a circunstância, eu até comentei com a Ana, eu falei, eu estou inquieto aqui no meu trabalho, porque é como se a circunstância quisesse impedir de eu fazer o ID do Senhor, e eu não posso deixar, porque esse chamado arde no meu coração. Quando fala de pregar a palavra de Deus, o meu coração ele arde, e eu entendo que Deus ele me chamou para isso, para trazer a palavra do Senhor, amém? João capítulo 3, vamos ler o versículo 14, o 15 e o 16, tá bom? Glória a Deus. Eu quero só 20 minutos da sua atenção. Glória a Deus. Está escrito: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vamos repetir? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir esse último versículo, por gentileza? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Irmãos, acabamos de ler as Escrituras Sagradas, está escrito que assim como Moisés precisou levantar a serpente de bronze no deserto, naquela época, seria necessário também que o Filho do Homem fosse levantado. Por que Moisés levanta aquela serpente no deserto? Os israelitas, saindo do Egito, eles foram feridos por serpentes venenosas. Chegou o ponto de Moisés ir até Deus e pedir uma solução. Deus ordena para que Moisés levantasse uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para a serpente seria curado da enfermidade que estivesse causado pela outra serpente. Aí eu já quero convidar você a voltar para o princípio do Gênesis. A serpente causou enfermidade na vida de Adão, a serpente causou enfermidade na vida de Eva. Que enfermidade foi essa? O pecado. O pecado entrou na humanidade através da desobediência do homem, através da serpente, essa usada pelo adversário de nossas almas. E não foi diferente no deserto, porque está escrito, como foi necessário Moisés levantar a serpente de bronze no deserto, é necessário também que o Filho do Homem seja erguido ou levantado. Aí eu me perguntei nessa palavra, Senhor, como assim o Filho do Homem ser erguido e ser levantado? Aonde foi que Jesus Cristo ele foi pregado? No deserto, uma serpente foi erguida. No Calvário, o Filho do Homem. No deserto, uma serpente foi erguida. No Calvário, o Filho do Homem foi erguido. Mas espera aí, no deserto as pessoas estavam enfermas. E aqueles que estavam no Calvário? Se denominavam enfermos? Aquelas pessoas que estavam ali
diante da crucificação de Cristo, com um olhar zombador, eles se denominavam enfermos, vão olhar para o globo da terra hoje. Como se encontra as pessoas que estão no mundo aí fora? As pessoas do mundo aí fora se encontram na bebedice, na cachaça, na prostituição, no uso de entorpecentes. Elas olham para si mesmas e tá bom. Eu não preciso abrir mão da minha vida para viver esse Jesus que os crentes pregam. Eu não preciso abrir mão da minha vida para viver uma vida voltada à vontade de Deus. Mas espera aí, está escrito que assim como a serpente foi erguida no deserto, foi preciso que o Filho do Homem fosse levantado. Para quê? Para te proporcionar salvação. E é isso que eu venho trazer mais uma vez para essa comunidade. Irmãos, você dificilmente vai me ver trazendo uma mensagem na rua em evangelismo, direcionando palavra para a igreja. A mensagem que Deus coloca no meu coração para o evangelismo, para uma mensagem na rua, é direcionada para as pessoas que estão perdidas aí fora. Já foi dito aqui essa noite: aquele que está no mundo está morto espiritualmente e sem Deus. Você vai dizer, você vai discutir, você vai falar quantas vezes você quiser que você tem Deus, mas segundo a Bíblia, aquele que está no mundo está morto espiritualmente e sem Deus. E a igreja, recebida o amor de Cristo, veio essa noite aqui trazer esse amor para você também. Nós viemos aqui essa noite para falar para você que ainda há esperança para você. Ainda há esperança para essa enfermidade na sua vida, porque Isaías escreveu que Jesus carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O que eu entendo com isso? Você não precisa viver em base de remédios. Eu conheço Jesus que Ele pode te curar, e ainda mais que isso, Ele te condiciona a salvação, porque na oportunidade o pastor disse aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, Jesus, Ele quer te tirar da mentira e te levar para a verdade. Ele quer te tirar da morte e te levar para a vida. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, para no dia do juízo de Deus, aquele que não for encontrado o nome no livro da vida, esse será lançado fora. Meu Deus! E nós queremos falar para você essa noite que não foi fácil Jesus ser erguido naquela cruz. Primeiro que a cruz não era para Jesus. Quando a Bíblia diz assim, que a serpente foi erguida no deserto, é necessário também que o Filho do Homem seja erguido. A serpente foi erguida para aquele que olhasse e recebesse cura, e Jesus foi erguido para aquele que olhasse para Ele e acreditasse, porque está escrito: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós queremos te dizer aqui essa noite que tudo aqui é passageiro. As suas riquezas aqui é passageira. A sua vida de bonança aqui é passageira. Mas existe algo após a morte: ou a vida eterna, ou a condenação eterna. E você precisa se posicionar, porque Ele carregou sobre si todas as suas dores, todas as suas enfermidades. Mas você está invalidando isso, de certa forma, não acreditando, não crendo. Porque olha o que o texto diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso você crer que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. João capítulo 20 vai falar sobre o encontro de Maria. Ela vai até o túmulo e não encontra mais o corpo de Jesus. Aleluia! Ela vai até o túmulo e ela fica cabisbaixa, porque ela não vê mais o corpo do menino Jesus ali. Mas Jesus olha para ela e diz: Maria, por que me procuras? Vai para os meus irmãos. Olha só que maravilha. Vai para os meus irmãos. Conta para eles: eu estou vivo. O pastor falou aqui essa noite. Irmãos, Jesus, Ele vive e reina para todos sempre. O reinado de Davi em Israel passou.
O reinado da rainha Elizabeth passou, mas o reinado de Jesus é eterno. Jesus, ele é o rei eterno. O reinado dele nunca vai passar. Mas vamos voltar para o momento que Jesus é erguido. Poderia simplesmente chegar Jesus naquela cidade, na pequena Nazaré, fazer milagres, fazer prodígios, e as pessoas crerem e acreditar no Filho do Homem, no Messias. Mas eles não creram em Jesus. Eles não acreditaram na vida do Cristo. Eles esperam até hoje o Messias. Nós vamos olhar adiante no julgamento, aonde se encontra um jovem de aproximadamente 33 anos e meio. Um julgamento covarde, onde não tinha advogado de defesa. No julgamento de Jesus não tinha advogado de defesa, só tinha acusadores. E aquele jovem, ele é apanhado, amarram as suas mãos, conduz ele, coloca ele de costas, amarrado em um tronco, e começam a deferir açoite sobre ele. E ali começou Jesus ser erguido. Ali começou o Filho do Homem ser levantado. Porque está escrito que ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Ele só gemia. Ele não proferiu palavra alguma. Ele só sentia aquela dor, mas ele entendia que tinha uma profecia sobre ele, que ele seria levado como ovelha muda ao matadouro. Mas por que Jesus precisava ser morto? Por amor desse mundo. Porque nós lemos e está escrito: Deus amou, irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha uma vida, e não uma vida passageira, uma vida eterna. E o amor de Deus foi tão extravagante, o amor de Deus foi tão imensurável, é tão indizível o amor de Deus, que ele pega seu único filho, o único que ele tem, o único filho dele, ele pega para morrer por uma humanidade perversa, irmãos, por uma humanidade miserável que é declinada ao pecado, uma humanidade que tem prazer em tirar a vida do seu semelhante, uma humanidade que tem prazer em destruir a imagem que foi criada por Deus. E foi por esses que Deus deu seu único filho. Eu tenho 2 filhos, e se você perguntasse para mim essa noite: Carlos, você daria um dos seus filhos para salvar a humanidade? Não, eu não faria isso. O meu amor não pode nem se comparar com o amor de Deus. O amor dele é imensurável, é indizível, é inexplicável o amor de Deus. Ele pega o seu único filho e entrega na mão de pecadores. Para quê? Para ser zombado, para ser escarneado. Tudo isso com o intuito de trazer cura. Na medida que a serpente erguida no deserto era para trazer cura para o povo, o Filho do Homem foi erguido para trazer cura para essa humanidade. Essa humanidade que se encontra perdida, essa humanidade que se encontra enferma, essa humanidade que se encontra caminhando em direção ao inferno. Eu preciso te dizer essa noite: se você ainda não fez uma aliança com Jesus Cristo, se você ainda não tem um pacto verdadeiro com Jesus Cristo, você está caminhando com seus próprios pés para o inferno. Eu poderia sair daqui já feliz, porque muitas das coisas que o Senhor colocou no meu coração, antes de eu assumir esse microfone, já foi falado aqui essa noite. Mas é preciso você crer. Nós não temos o poder de colocar na sua cabeça o Jesus que nós cremos. Aleluia. Nós estamos aqui para falar desse grande amor. Amor que é maior do que o amor do seu marido, amor que é maior do que o amor do seu amante, amor que é maior do que o amor do seu namorado, amor que é maior do que o amor do seu ficante, do seu filho, amor maior do que o amor do seu pai, da sua mãe. Eu estou falando aqui essa noite do amor de Jesus. Um amor que se desfez de toda a sua glória para pisar nessa terra podre,
Por amor de você que me ouve essa noite e não dá crédito. Foi por você que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por você, traficante, que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por você, prostituta, que Jesus morreu na cruz do Calvário. Homossexual, foi por você que Jesus morreu na cruz do Calvário, para te dar uma oportunidade de viver em vida em abundância. Foi por você que Jesus morreu. Jesus assumiu todas aquelas responsabilidades por amor da sua vida. Jesus aceitou aquela coroa de espinho na sua cabeça, de espinho de 15 centímetros aproximadamente. Foi por amor de você. Jesus aceitou aqueles pregos nas suas mãos. Foi por amor de você. Jesus aceitou os pregos nos pés por amor da sua alma. Jesus aceitou aproximadamente 460 feridas no seu corpo. Foi por amor de você. Mas não é para você viver faccionado. Não é para você viver prostituindo. Não é para você viver roubando, matando. Não. É para você viver uma vida de santidade. Uma vida com Cristo. Uma vida com seu amigo, com o Criador, com aquele que te ama de verdade. Foi por isso que ele morreu naquela cruz do Calvário. Foi por isso que Jesus morreu. Foi para te dar oportunidade de vida. E quantos livramentos Deus ele já te proporcionou? Quantos livramentos Deus já te deu? Mas você não dá créditos. Você não dá ouvido à voz de Deus. Você é casa rebelde, é coração duro. Mas eu venho aqui essa noite com a minha palavra, não, é com a palavra de Deus, que está escrito que é como um martelo que esmiuça a penha. Ela tem o poder de ir na divisão entre juntas e medulas. A palavra de Deus tem o poder de ir aonde a igreja não vai. A palavra de Deus tem o poder de ir aonde a medicina não vai. A palavra de Deus tem o poder de ir aonde a política não vai, aonde a facção não vai. A palavra de Deus ela vai. A palavra de Deus tem esse poder. Nós viemos aqui hoje como um martelo que esmiuça a penha, tirar as pedras do seu coração e te dizer: Jesus está voltando. Jesus está voltando. É preciso você crer e acreditar que o Salvador da humanidade está prestes a vir. Apresse os seus passos. Acredite. Jesus ele está voltando. Se você acreditar ou não, o meu Jesus ele vai voltar. Se você der ouvidos ou não, o meu Jesus ele vai voltar. Querendo você ou não, Jesus ele vai vir buscar a sua igreja, a sua amada, a sua eleita, a sua escolhida. E é essa igreja que se encontra aqui essa noite, nessa localidade, convidando a você a fazer parte deste corpo que vai ser arrebatado. Porque o arrebatamento da igreja ele é real. O arrebatamento da igreja de Cristo é real, irmãos. Ouvintes essa noite, acredite que Jesus está voltando. Ele vai arrebatar e levar a sua igreja para si. E este mundo vai ficar em total perdição, em total desolação. Este mundo estará perdido quando o Espírito Santo de Deus sair da terra, carregando a noiva, entregando na mão do noivo. Esse mundo aqui vai estar perdido. Meu Deus! Glória a Deus! Para você entender que no mandato do presidente dos Estados Unidos, ele botou uma lei decretando que 2 pilotos crentes não poderiam possuir a mesma aeronave. Perguntaram para ele: mas senhor presidente, isso é uma perseguição religiosa? Ele disse: não, porque os dois sendo crente, se a igreja for arrebatada, eles sobem, e quem é que vai conduzir a aeronave? Quem vai conduzir essa aeronave? Se os 2 pilotos foram crentes e a trombeta tocar, eles foram salvos.
quem vai conduzir essa aeronave. Então o presidente ele coloca esse decreto que um teria que ser crente e o outro teria que ser ímpio, para que um ficasse e o outro fosse levado. Aí se cumpriria o que está escrito, que estando dois no campo, campo fala de trabalho, estariam dois trabalhando, um seria levado e o outro seria deixado. O presidente sabe, ele entendeu e creu na palavra, então ele decretou isso no seu mandado. Essa comunidade aqui, pastor Gilmar, não é a mais inocente. Essa comunidade aqui, obreiras, intercessoras, dirigentes, essa comunidade aqui não é inocente. Essa comunidade aqui já está enfadada de ouvir falar do amor de Jesus. Essa comunidade aqui já está ciente da vinda do Jesus, daquele que morreu como um cordeiro mudo na cruz do Calvário. Essa comunidade aqui está ciente, como muitos estão cientes disso. E a igreja permanecerá fazendo o seu papel, anunciando a vida do Filho de Deus. Aleluia! A igreja permanecerá fazendo o seu papel, anunciando a vinda do Filho de Deus, porque essa vinda ela é real. O nosso Jesus vai voltar. Está escrito que no céu não haverá mais dor, no céu não haverá mais lágrimas, porque Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. No céu são ruas como ouro, mar como jaspe e cristal. É isso que está preparado para a igreja, para aqueles que forem salvos. E o amor de Deus nos alcançou. E esse amor ele é tão extravagante que ele transborda em nós. E nós estamos aqui essa noite para transferir, passar para vocês o tamanho e a imensidão desse amor. Nós convidamos você que se encontra na sua casa essa noite, ouvindo o alcance deste som. Faça uma aliança com Jesus Cristo. Acredite que Ele é o único e suficiente Salvador da sua alma. O único porque não tem outro. Suficiente porque já foi dito aqui essa noite. A crucificação dele já foi o suficiente para que você desse créditos e acreditasse no Senhor Jesus. Eu pedi 20 minutos da sua atenção. E não é por muito falar que você vai crer e entender que tudo quanto está sendo aqui dito essa noite tem um propósito. Propósito esse é a sua alma. Nós não estamos aqui pelo seu valor aquisitivo em dinheiro. Nós não estamos aqui pelo seu belo carrão. Nós não estamos aqui pela sua bela casa. Nós estamos aqui por amor da sua alma. É a sua alma que é valorosa para nós. É a sua alma que tem valor para Deus. Porque está escrito que aquele que for lançado no lago de fogo, lá o bicho não morre e o fogo não se apaga. Nós estamos anunciando aqui essa noite para você uma porta de escape. Estamos anunciando para você aqui essa noite uma oportunidade de salvação. É você que vai me salvar, pregador? Não. É o amor de Deus. É a sua vida reta com Cristo. É as tuas boas obras. É a tua fé nele. Porque todo aquele que se aproxima de Deus deve se aproximar com fé, crendo que Ele é possível, galardoador para a sua vida. Aleluia! É preciso você crer. E esse trabalho aqui Deus vai levar para outros lugares. Está descendo. Foi lá em cima a primeira vez que eu vi. Desceu mais um pouco, está acontecendo aqui. E quando eu cheguei ali, eu olhava muito para aquela direção. Eu não sei se tem acesso daqui para lá, mas eu olhava muito para aquela direção ali, ó. E Deus ele vai fazer esse trabalho naquela direção também. Essa obra aqui vai chegar naquela direção porque existem almas cativas lá que precisam ouvir do amor de Deus. Almas que verdadeiramente querem ouvir uma palavra que não é uma palavra de barganha, que você dá 100 e Deus te dá 1000. É almas que querem ouvir um verdadeiro evangelho. Um evangelho que não é corrompido, um evangelho que não é comprado, que não é vendido. É um evangelho que está escrito: de graça eu recebi e de graça eu vos entreguei. Por que será que Eliseu não recebeu os ouros de Naamã? Ele recebeu de Deus de graça.
Ele recebeu de Deus de graça. Mas por conta de algumas pessoas aí, que veio o evangelho como empresa, por conta de algumas pessoas aí, que veio a igreja como a sua empresa, as pessoas não acreditam mais nos cristãos. As pessoas estão escandalizadas com os crentes, porque tem uma erva daninha aí fora, que está pregando um evangelho de barganha, que você tem que dar a sua casa para você receber uma mansão. Jesus disse: as raposas, os pássaros, todos têm onde declinar a sua cabeça, e o Filho do Homem não tem. Jesus não veio aqui nessa terra para te dar uma vida regalada, não. Ele disse: vocês vão comer do melhor dessa terra. Mas o intuito de Cristo não é esse. Não é transmitir para vocês juntar tesouros na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba. Não, ajuntar tesouro nos céus. Meu Deus! Ajunta o teu tesouro nos céus. Como é, pregador, que eu vou ajuntar tesouro no céu? Vem fazer parte da denominação chamada igreja. Não é placa, é igreja. Vem ser igreja de Cristo. Vem ser igreja na terra. Mas me diga como é que eu vou juntar tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio, e cada alma adquirida é uma pedrinha na sua coroa. Mas você está pensando que Deus vai pegar um gravilhão para botar na sua coroa? Deus vai pegar uma pedra bruta para botar na sua coroa? Não. Ele vai colocar pedras preciosas na sua coroa. Então ajunte tesouro nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói, a traça não destrói. Ajunte tesouro nos céus, e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. O seu familiar vai estar enfermo em casa. Você vai sair para fazer a obra de Deus acreditando que através de uma palavra, como disse aquele centurião, libera apenas uma palavra, porque eu também sou homem de autoridade. Se eu disser a um vai, ele vai. Se eu disser a um vem, ele vem. Então libera uma palavra. E eu vou liberar uma palavra aqui essa noite, que toda enfermidade já caiu por terra. Todo ataque na tua saúde, na tua vida espiritual, já caiu por terra, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. O nome dele é grande. O nome de Jesus é maior do que todos os nomes. Foi-lhe dado poder e autoridade. O nome dele é maior do que todos os nomes que percorrem sobre a face da terra. É sobre o nome de Jesus. Tudo aquilo que você crê, pedindo no nome de Jesus, crendo, você precisa crer para você receber. Você tem que crer que é o nome de Jesus que faz. Você tem que crer que é o nome de Jesus que opera. Não é pela eloquência daquele que ministra a palavra, não é pela oratória daquele que fala, daquele que ora, não é pelo timbre do louvor de alguém que entoa um louvor aqui essa noite. É sobre o nome de Jesus de Nazaré. É sobre o nome do Filho de Deus, que foi erguido para curar a terra. Jesus morreu na cruz do Calvário para te curar, para te dar salvação, para que você tenha vida em abundância aqui e eternamente. Foi para isso que Jesus veio. Mas eu quero te convidar essa noite, você que se encontra na sua casa, se você puder se desligar um pouco da TV, do celular, e você se atentar para algo que eu vou te dizer aqui essa noite. Se hoje fosse a sua última oportunidade, se a última oportunidade da sua vida fosse hoje, o que você tem para apresentar diante de Deus? Se a senha cantar para você hoje, o que você tem para apresentar diante de Deus? Uma vida reta, uma vida de renúncia, porque Ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Você tem que querer. Eu volto a dizer a você, é preciso você querer, porque Jesus disse: aquele que quiser, é uma condição, você precisa querer. Se você não quiser, eu não posso fazer nada. Você precisa querer entender que esse Jesus que os crentes pregam é aquele que vai olhar diante dos teus olhos. Ele vai olhar no seu olho e vai dizer:
Olha eu aqui. Valeu a pena todo o sofrimento que você passou. Eu estou aqui. Você está diante do seu Salvador. Você já parou para analisar quão valoroso será você estar diante de Jesus, irmãos? Daquele que morreu de braços abertos na cruz do Calvário por amor de você? A carreira de cocaína te dá um prazer momentâneo. O cigarro de maconha te dá um prazer, uma lombra momentânea. Se você estiver drogado com maconha e tomar um susto, 50% da sua lombra já vai embora. Mas o prazer que Jesus quer te dar é um prazer eterno. Mas na medida que você não aceita um prazer eterno, você aceita uma condenação eterna. Porque se você não aceita, você está recusando. Se você não aceita a vida, qual é o oposto de vida? A morte. Se você não aceita o céu, o oposto do céu é o inferno. E o inferno é real. Acredite, o inferno ele é real. O inferno foi criado para Satanás, os seus seguidores, seus adeptos. Mas infelizmente aqueles que não quiserem fazer uma aliança com Cristo, aqueles que não quiserem viver uma vida com Jesus, já estão predestinados ao inferno. Já estão predestinados à perdição eterna. E essa noite a igreja está aqui para perguntar para você, você que se encontra na sua casa, você que se encontra no beco, na viela, você quer fazer uma aliança com Jesus essa noite? Você quer ter uma experiência com aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus? Mas é preciso você querer. Você tem que querer conhecer esse Jesus, para que você possa viver a salvação. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, este será salvo. E aquele que não crê, já tem quem o julgue. É a própria Escritura. Já tem quem condene. Porque o manual ficou para o homem não viver perdido, para o homem não viver sem direção. A Escritura Sagrada ficou para o homem ter uma direção na sua vida. Mas muitos homens não dão valor a essa palavra. Muitos homens não dão valor a essas Escrituras. Preferem ler um livro de contos de fadas. Preferem ler um livro de histórias mentirosas. Preferem ler um livro de entretenimento. Preferem ler um livro de como ser o primeiro ou o maior ou o novo milionário de 2025. Mas não querem ler isso aqui. A maior riqueza, irmãos, que nós temos é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Essa é a nossa maior riqueza. É a certeza de saber que nós iremos nos encontrar com o nosso Salvador. A maior riqueza da igreja é saber que no soar da última trombeta ela vai ser levada dessa terra e não vai viver o sofrimento que vai ficar nela. A igreja vai viver gozo, vai viver paz, vai viver o que os anjos dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Mas para finalizar a minha oportunidade essa noite, eu volto a perguntar para você, você que nunca teve uma experiência com Cristo, você que nunca fez uma aliança com Jesus, essa é mais uma oportunidade. É mais uma oportunidade de você olhar e entender e dizer: Jesus, Ele está me chamando. Jesus, Ele está aí fora, Ele está me chamando. Foi dito aqui essa noite: eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou fazer morada. O que é que eu quero te dizer com essa noite? Com isso, tira o ódio do teu coração, tira a idolatria do teu coração e coloca Jesus. Coloca Jesus no teu coração e você verá a transformação que você vai viver. Coloca Jesus na tua vida e você verá a transformação que você vai viver. Irmãos, eu volto a dizer e eu volto a repetir essa noite:
A mensagem que Deus coloca no meu coração para falar nas ruas é uma mensagem de arrependimento. Não é uma mensagem onde a igreja vai pular, vai rodar, vai falar em mistério. É uma mensagem para você refletir e entender que você precisa se converter dos seus maus caminhos. Você precisa fazer uma mudança de direção na sua vida. Você está caminhando com seus próprios pés para o inferno. Volte, não se perca. Nós estamos aqui essa noite para alertar você. Não se perca, não vinda a sua alma. A sua alma é valorosa. E Jesus foi erguido naquela cruz para te condicionar à salvação. Jesus foi zombado na via dolorosa para te condicionar à salvação. Jesus, ele foi açoitado, Senhor, naquela cruz, naquele tronco, para te condicionar à salvação. Ele sofreu aqueles cravos nas mãos, cravos nos pés, para condicionar você, ouvinte, nessa noite, à salvação. E para finalizar a minha oportunidade, aqui eu encerro. Jesus morreu para te dar a oportunidade de salvação. Aceite a salvação essa noite. Acredite na salvação essa noite, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O meu Jesus, ele está voltando. Jesus está voltando. Eu vou findar falando: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E isso é real. Jesus, ele voltará. Ele já veio, já pagou o preço. Você não deve mais nada para Satanás. E ele virá para te buscar. Esteja preparado para a vinda do Filho do Homem. Amém? E aqui eu encerro e agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. Glória a Deus, o Rei está voltando. Não era ele que ia trazer a palavra, né? E pela manhã, esse louvor bradava no meu coração, né? O Rei está voltando. Mas você vai dizer assim: ah, Ana, desde quando eu nasci, o povo está dizendo que Cristo está voltando. Se você não caiu na real ainda, para muitos já voltou. Vai voltar para levar a igreja dele. E vai voltar para levar você também. Se você acreditar. Porque como ele disse na palavra, né? Aquele que crê será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Então eu convido a você, eu faço um convite, eu reforço aqui, né, as palavras de Carlos. E te convido para você viver esse evangelho. Para você vir aceitar o nosso Senhor Jesus. Porque Ele está de braços abertos te esperando. Muitos pensam que Ele ainda está morto. As pessoas acham que é como aquele parente dele que se foi a semana passada, que ainda se encontra lá, né? Debaixo do chão. Mas não, o que eu quero te dizer é que o nosso Rei, Ele vive, Ele está vivo. Muitos, na próxima semana, eu não sei porque Deus está me levando a levar isso aqui, né? Vai assistir, né? Vai chorar, vai se emocionar e não vai passar daí. Vai ver que Jesus, ele foi crucificado, ele foi morto ali, pingou até a última gota de sangue para salvar a mim e a você. Mas você só quer se emocionar somente por uns minutos. Eu te convido a viver essa emoção com a gente. Não é?
eu te convido, nós estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, mais um sábado, para estar falando com você desse amor, esse amor incondicional, esse amor que nós não sabemos o que é, porque igual a ele, ninguém até hoje nunca amou. Né? Como o Carlos disse, eu não daria meu filho, eu não daria minha filha por amor a essas pessoas incrédulas, né? Que o Evangelho, no livro, né, em um dos livros fala que ele chama, né, raça de víbora, porque as pessoas, apesar de tudo que viu e que presencia e que e chora e assiste, mas não dão os créditos para o nosso Senhor Jesus. E nessa noite ele está convidando você, ele está de braços abertos para te receber. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade por estar dirigindo, né, esse culto de hoje. Eu quero agradecer, eu louvo a Deus pela vida do Carlos, de todos os irmãos que estão aqui, do pastor Gilmar, né, e de todos aqueles que ouviram essa palavra. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E assim eu passo para o pastor Gilmar. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Quem recebe essa palavra aqui essa noite? Dá um brado de glória aí, para abalar a estrutura do inferno. Oh, glórias! Aleluias! A palavra foi pregada aqui esta noite. E você que está no seu lar, aleluia, o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, foi dito aqui: Jesus, ele não tomará o culpado por inocente, e não inocente por culpado. O Evangelho está sendo ministrado. Deus lavou a terra e foi plantada a boa semente, que é a palavra de Deus. Aonde você me ouve, Isaías vai dizer que a palavra produz o resultado para qual está sendo enviada. Antes fará o que te apraz e não voltará vazia. E nós cremos que a palavra foi pregada, foi ministrada no teu coração, e ao tempo certo crescerá uma árvore frondosa. Eu creio que Deus levantará aqui nesse complexo Nordeste de Amaralina esses meninos que estão no tráfego, na bebedice, nas drogas. Eu profetizo que Deus vai levantar eles como pregadores do Evangelho, pastores, levitas, aleluias, para estar um dia aqui como nós estamos pregando. Que um dia eu estive lá usando drogas, e hoje Deus usou, no dia Deus usou uma louca, uma transeunte para dizer: ei, homem, tenho eu obra na sua vida. E ela fez que foi e voltou: e tenho pressa. E Deus olhou lá de cima, um drogado com olhar de misericórdia, diz: vai pregar a minha palavra. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós pregamos. E está sendo anunciado aqui. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão presbítero Carlos, pela sua esposa, pelos seus filhinhos. Eu creio que Deus já está fazendo a obra lá. Aleluia, pelos olhos da fé. Nós sabemos que essa obra aqui, ela é espinhosa. Meu irmãozinho, creia que grandes coisas Deus está fazendo lá. E Deus ministrava no meu coração quando você tinha ligado para ele. Eu falei: Jesus, você levanta essa obra. Quinta-feira nós fizemos um evangelismo lá na rua 31, 23, né? 23 de abril. E o pregador também foi uma luta. Eu falei: Jesus. Aí hoje de madrugada, 2 horas da manhã, eu subi para o monte para apresentar a vida dos senhores. E Deus ministrar no meu coração é a obra. Eu digo uma coisa para você: tem irmão em Cristo que não pode vir para essa obra. Quando a irmã Ana pegou, falou comigo, eu falei: Deus,
É isso mesmo. Não demorou 5 minutos. Ela ligou, não, ele disse que veio. Eu falei, aleluia. É o mesmo Espírito. Ele falou aqui, falou lá, testificou lá. Viu, meus irmãos, continue ouvindo a voz do Espírito Santo. Deus vai continuar te usando assim, dessa forma tremenda e especial, nessa simplicidade, meu amado. Amém, povo de Deus? Quem vai para casa abençoado aí? Vamos ficar de pé, povo de Deus? Oh, glórias! Oh, glórias! Louvado seja o nome de Jesus. Vamos para casa. Aleluias! Santíssimo Deus e eterno e maravilhoso Pai que estás no céu, Pai amado, Pai querido, meu Deus santo, Deus todo-poderoso, a tua palavra foi pregada aqui nesta terra, Senhor, e nós cremos, papai, que foi plantada numa boa terra. Aleluias, oh glórias, porque, papai, pelos olhos da fé, muitas vidas receberam essa palavra aqui hoje, Senhor, aleluia, e creram no seu coração. Ah, papai, e nós cremos, papai, que é o tempo certo, aleluias, essa semente vai germinar, Senhor, e crescerá uma árvore frondosa, aleluia, aonde crescerão grandes homens e mulheres de Deus, cheios do teu Espírito Santo, para estar, meu Deus, também aqui, fazendo o ídolo do Senhor. Oh glórias, aleluia, papai, visita, meu Deus, essas ovelhas, que um dia, papai, estiveram no aprisco, e agora, Senhor, estão fora, e o papai te chama, oh glória, ele diz, volta, filha minha, filho meu, aleluia, volta para a casa do Pai, porque o Pai está de braços abertos, aleluia, para te receber. Oh glória, santo, santo, santo é o nome de Jesus. Ah, papai, visita sim, meu Deus, as preocupações dessas pessoas, visita, meu Deus, esse jovem que o Senhor me mostrou no início do culto, Senhor, aleluia, com depressão, Senhor, e nós temos, papai, pelos olhos da fé, Senhor, aleluia, que ele está curado, que todo espírito de depressão, meu Deus, já partiu em retirada, porque o Rei da Glória, ele chegou aqui nesta terra, e quando ele chega, o mais valente, oh glória, o mais valente chegou, ele tem que partir em retirada, Senhor da glória. Pai querido e Deus amado, nos despede em paz e segurança para nossos lares, debaixo, Deus, de tuas potentes mãos, oh glória, papai, oh glória, aquilo que nós não conseguimos falar, que teu Santo Espírito continue ministrando em cada coração aqui esta noite. Isso é que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. E a igreja que concorda comigo diz, e vamos aplaudir a Ele. Aplaude a Ele, glorifica o nome dEle, porque Ele é digno de honra, glória, louvores e majestade somente para Jesus. Gostaria de agradecer essa comunidade que emprestaram os seus ouvidos para estar ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz, aquele que ouve a palavra de Deus é de Deus. Se você está dando ouvido para a palavra de Deus, creia que você é de Deus. Mas Deus, Ele quer uma aliança. Ele disse na palavra dele que Ele é um Deus de aliança. Ele foi no passado, Ele é no presente e será no futuro. Ele quer uma aliança com o homem. Eu creio que muitas pessoas aí receberam essa palavra hoje. Amém? Coloca a mão na posição de receber, povo de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diz, e vamos aplaudir a Ele mais uma vez. É bíblico, aleluia, aplaudir ao Senhor, aleluias. Está encerrado o evangelismo, meus irmãos. Amém? As irmãs prepararam aí um banquete para o povo de Deus aí, hein? Oh glória.